Graças a Deus, né, para trazer aqui uma porção da palavra de Deus, mas eu quero fazer essa leitura aqui então no curso Fé com os Irmãos, que diz assim aí, acharam aí? Vamos ler então? As decisões que tomamos em nosso coração e expressamos em voz alta, tem o que, irmãos? Tem o poder de nos libertar das influências negativas, ou o quê? Ou nos aprisionar a elas, né? O que de fato nós temos pronunciado? Qual tem sido as nossas decisões? O que tem no nosso coração, né? O coração fala, a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, o que nós temos deixado, então, sair da nossa boca? Aqui o missionário, né, com muita sabedoria, dirigido pelo Espírito Santo, ele nos declara que as decisões que tomamos em nosso coração e expressamos em alta voz têm o poder de nos libertar das influências negativas, né? Veja que o que nós pronunciamos, isso tem grande poder de nos libertar, né, das influências negativas, como também tem o poder de nos aprisionar a elas, né, irmãos? E continuando diz, encare cada desafio proclamando e acreditando nas verdades declaradas por Deus. Aonde, irmãos? Na sua palavra. Vocês estão acompanhando, né, irmãos? Amém? Nas suas palavras, acerca do quê? Acerca do seu lugar de filho dele, né? Seguindo esse caminho, você alcançará a vitória. Amém? Vamos continuar no segundo parágrafo aí. Ao confessarmos palavras positivas, exercemos a nossa fé e assim conseguimos resistir às artimanhas do diabo, né? Então, quando nós confessamos palavras positivas, né? Essa é a direção, que nós precisamos confessar palavras positivas, o que vai acontecer? Assim conseguimos resistir às artimanhas do diabo, que deseja nos tirar da presença do Senhor, né? Essas são as artimanhas do diabo. Qual que é o intuito, a intenção do diabo? É de nos tirar da presença do Senhor. Mas se nós, de fato, falarmos palavras positivas, então isso não vai acontecer. Vamos continuar aí. Ligando-nos, olha a orientação do missionário, né? Ligando-nos ao Pai, nós nos tornamos pessoas fortes e capazes de lutar contra o inimigo. E o quê? Não só lutar, né? Nós vamos nos tornar pessoas capazes de lutar. E o que mais? De vencer, né? O inimigo. Amém, irmãos? E ele fala mais. Ainda que ele pareça invencível, né? Ainda que esse problema que você está enfrentando, né? Aos olhos carnais, está parecendo algo impossível de você conseguir vencer, ele dá essa orientação, o qual nos deu palavra de vida. Não, pulei aqui uma linha, né, irmãos? Vamos voltar ali. Não tenha medo, né? O diabo é o perdedor. E Jesus é quem? Jesus, o vencedor, né? O qual nos deu palavra de vida. Declare-as e também seja bem sucedido, né? Então nós temos que ter sempre, né, essas palavras de vida para sermos pessoas bem sucedidas, né, em todas as áreas da nossa vida. E continua ali, ó, pronuncie apenas aquilo que lhe traga bonança, né?
determine as promessas contidas nas Escrituras. Pare de perder tempo preocupando-se com as ações malignas, ações do maligno, e foque no Senhor, que já venceu o inferno e lhe trouxe a verdadeira paz. Nós temos que focar então nessa promessa do próprio Senhor Jesus, nas promessas do próprio Senhor Jesus. Essa aqui é uma das promessas que Jesus fez então na sua palavra, que Ele nos daria paz, A paz que Jesus dá não é como a que o mundo nos dá. Então nós temos que focar sempre nas promessas. Quais são essas promessas? As promessas que estão relatadas na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então hoje nós estamos aprendendo que as decisões que tomamos em nosso coração e expressamos em voz alta têm um grande poder, Poder de quê? Poder de nos libertar das influências negativas, e também tem um outro poder, de nos aprisionar. Por isso que nós temos que estar com o nosso coração focado na palavra de Deus. Amém? E na pérola diária aí, o que fala? É aquilo que eu citei no início, Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca, O que que está cheio o nosso coração? Está cheio das promessas de Deus, Está cheio do que Jesus nos garante na palavra, do que Deus prometeu aos seus filhos, ou será que as coisas negativas? Amém? Do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Amém, irmãos? Então hoje nós aprendemos em relação ao que falamos, Qual tem sido a nossa confissão. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra então de hoje, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia então, lá em Salmos 143, em nome de Jesus. Salmos 143, no versículo 10. Acha aí. Isso aqui é Davi, Uma oração do salmista Davi. O que diz aí? Acharam? Salmo 143, versículo 10. Diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. E ele diz mais: guie-me o teu bom espírito por terra plana. Amém, irmãos? Eu quero então estudar hoje com os irmãos 3 coisas que a Bíblia diz que é a vontade de Deus, Que é a vontade de Deus para nós. Por que nós temos que procurar viver a vontade de Deus e não a nossa vontade, Lá em Provérbios, não precisa abrir, mas lá em Provérbios 14, 12, a palavra fala algo muito importante para a gente entender que a nossa vontade, ela nos leva muitas das vezes para a perdição, Um texto bem citado, aqui, bem conhecido e bem citado. Diz assim, lá em Provérbios, olha na tela aí, colocou, Olha na tela. Há caminhos que para o homem parecem ser direitos, mas e o fim dele é o quê? Caminho de morte. Por isso que nós precisamos sempre buscar fazer e viver a vontade de Deus, porque muitas das vezes as nossas vontades vai nos levar para uma perdição. Amém, irmãos? Eu quero estudar então com os irmãos hoje 3 coisas que a Bíblia diz que é a vontade de Deus. A primeira está lá em Gênesis capítulo 1. Abra aí, Gênesis capítulo 1. Se você não tiver a Bíblia, acompanhe ali na tela, no monitor ali. Gênesis capítulo 1. Aqui no sobretítulo da minha fala assim: a criação do céu e da terra e de tudo o que neles contém, de tudo que Deus fez, A Bíblia relata aqui. Mas eu quero estudar com os irmãos a partir do verso 10.
Gênesis capítulo 1, versículo 10, diz assim: E chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Versículo 11. E disse Deus: Produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Versículo 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Mas a nossa mensagem está aqui no versículo 11, que diz assim, produz a terra erva verde, e que dê semente, árvore frutífera. Então hoje nós vamos estudar 3 coisas que a Bíblia diz que é a vontade de Deus para nós, né? Hoje, sendo segunda-feira, onde o nosso propósito é orar pela prosperidade, né? Então, se queremos de fato ser próspero, e a Bíblia diz que prosperidade é dom de Deus, né? Mas a prosperidade não é somente a prosperidade financeira, a prosperidade de dinheiro, né? Então, aqui, a primeira coisa que no nosso estudo de hoje, que diz que a vontade de Deus é que a terra venha frutificar, né? Aí eu anotei aqui para não esquecer, trazendo para nós hoje, aqui aprendo que a vontade de Deus é que a terra produza árvore frutífera. A vontade de Deus é que nós demos fruto, ou seja, como cristão, vamos dar fruto para o reino de Deus, né? Aí aqui tem uma orientação. Você que é pai ou mãe, dê fruto para Deus na sua casa, na sua família, né? Você que é empresário, né, que é patrão aí, dê fruto para Deus na sua empresa. Ou seja, fale do amor de Deus para os seus funcionários, clientes e fornecedores. Amém? Então a primeira vontade de Deus para mim e para você hoje é que venhamos dar frutos, né? Aonde estivermos, que possamos dar frutos. E esse fruto para o reino de Deus, né? Que estejamos sempre ligados com a palavra, estejamos sempre uma direção de Deus para então frutificar aonde estivermos. Esse é a primeira vontade de Deus do meu esboço, do estudo de hoje, né? Então vamos para a segunda. Aqui teria bastante coisa para explanar, né, nesse assunto, mas o nosso tempo é curto, vamos para a segunda. A primeira vontade, então, é que eu e que você venhamos dar frutos, né, para a glória de Deus. E aqui em Gênesis mesmo, Gênesis capítulo 1, no versículo 16. Versículo 16. Está ali no monitor, né? A segunda coisa que Deus de fato quer que façamos, né? Que é a vontade de Deus. Diz assim: E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Versículo 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. E aqui está a nossa mensagem, versículo 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Então a segunda vontade de Deus no nosso estudo de hoje é que façamos, deixa eu ler aqui a minha colocação desde o início. Separação entre luz e treva. Veja que a segunda vontade de Deus é que houvesse separação entre treva e luz.
É isso que Deus quer que façamos, que aonde estivermos, sejamos luz para aquele ambiente, né? Não precisa abrir, mas lá em Salmos 119, versículos 105, coloca na tela ali, Salmos 119, versículo 105, o que a palavra diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e o que mais? E luz para o meu caminho, né? Aonde estivermos, nós precisamos ter então essa luz, a luz da palavra. Para quê, irmãos? Para clarear o ambiente, né? E o que eu preciso, uma pergunta, o que eu preciso para não andar em trevas? Eita, gente, o tempo passa, hein? Glória a Deus. Lá em João, abra agora lá em João, Evangelho de João, Evangelho de Jesus, né? João capítulo 8, versículo 12. Coloca ali, João 8, 12. O que está escrito? Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo. Quem que está falando aqui? O próprio Senhor Jesus, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, né? Então, o que eu preciso, né? Para então não andar em trevas? O que você precisa, o que nós precisamos para não andar em trevas? Seguir o Senhor Jesus. Seguir Jesus é o que, irmãos? Seguir a palavra, né? Então, a segunda vontade de Deus para mim e para você hoje é que nós possamos, no ambiente que estivermos, nós possamos de fato ser a luz de Deus para as pessoas. Amém, irmãos? A luz de Deus, é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você, que possamos de fato ter no nosso coração sempre a palavra de Deus, né? Para então levar a luz para aquele ambiente, né? Eu coloquei aqui, de fato, Cristo é a luz que dissipa as trevas do pecado e das forças malignas, livrando a humanidade da cegueira espiritual. Amém? Então, se de fato nós queremos andar na luz, né? E andar na luz é andar na direção da palavra, nós precisamos seguir o Senhor Jesus. Amém? Vamos para a terceira então, aí é a última aqui, que o tempo aqui já está finalizando, né? Lá em Hebreus 13, 9, abre lá, em nome de Jesus. Hebreus 13, 9. Hoje então estamos estudando 3 coisas que a Bíblia diz que é a vontade de Deus para mim e para você, né? A primeira coisa nós já aprendemos, que Deus quer que nós frutificamos, né? Que nós venhamos dar frutos, né? Para a glória de Deus. E a segunda coisa é que no ambiente que nós estivermos, nós possamos ser luz para outras pessoas, né? E se quisermos ser luz, nós precisamos seguir o nosso Mestre, seguir a Jesus. Amém? Hebreus 13, 9, está aqui então, diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique. Aqui está a nossa mensagem. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a ele se entregaram. Então, a terceira coisa do meu esboço aqui que estamos estudando, que a vontade de Deus para mim e para você é que nós venhamos fortificar
o nosso coração, né? Eu coloquei aqui, ó. Aqui aprendo que não posso me deixar ser cercado por essas várias doutrinas estranhas, mas bom é fortificar o coração com graça, né? Com aquilo que Jesus nos ensinou. É isso que nós precisamos, então, ter dentro do nosso coração. E não com alimentos pecaminosos, ou seja, encher o nosso coração com o pecado, né? Com doutrinas humanas. Vamos guardar o nosso coração. Eu acho que dá tempo ainda. Lá, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, coloca para nós. 1 Pedro 3:15. Versículo 15. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos guardar o nosso coração. Diz assim, ó: antes, santificai a Cristo como Senhor. Em que lugar? Em nosso coração, né? O que a Bíblia está falando? Santificai a Cristo como Senhor no nosso coração. Ou seja, nós temos que ter de fato, né, o nosso coração cheio da vontade de Deus, santificando o Senhor. Nós não podemos ser dirigidos pelas nossas vontades, porque se assim for, nós seremos o Senhor da nossa vida, mas nós precisamos ter a direção da palavra de Deus em nosso coração, para que o Senhor Jesus, ele seja o nosso Senhor, né? E fala mais: e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, nós precisamos estar com o nosso coração fortificado com a palavra de Deus, para que assim nós possamos então ajudar outras pessoas, né? Quando alguém chegar com uma dúvida, com alguém chegar precisando de uma ajuda, nós precisamos com paciência, né, ajudar essa pessoa, mas com a nossa direção, não, com a direção da palavra de Deus. Então nós temos que ter o nosso coração fortificado com a palavra de Deus, né? Lá em Provérbios, bem citado também, bem conhecido, né, e citado aqui, Provérbios 4:23, coloca ali para nós, por favor. Provérbios 4:23, o que fala ali? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, né? Então nós precisamos fortificar o nosso coração com o quê? Com a palavra de Deus, né? Porque é do nosso coração que procede as saídas da vida, né? Se queremos ser bem-sucedidos, então nós precisamos ter esse cuidado de guardar, fortificando o nosso coração. De qualquer maneira, não. Com a palavra de Deus enxertada no nosso coração, aí sim nós vamos poder então viver a vontade de Deus, né? Que diz também, lá deixa eu achar aqui, Romanos, capítulo 12, coloca para nós, por favor. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Está bem no finalzinho, mas vamos ler o 2 inteiro. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que o que, irmãos? Experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então nós temos aqui, nós aprendemos hoje, né, 3 coisas que a Bíblia diz ser a vontade de Deus, né? A primeira é que venhamos frutificar, né? Que venhamos dar frutos
para a glória de Deus, né? Como eu citei, você que é pai, você que é mãe, frutifique lá na sua casa, né? Como frutificar? Levando a palavra de Deus, né? Dando frutos para o reino do Senhor. Se você é empresário, dê fruto para Deus lá na sua empresa. De que forma? Levando a palavra, né? Levando o conhecimento da palavra de Deus para os seus funcionários, clientes e também para os seus fornecedores. Então, a primeira vontade de Deus para mim e para você no nosso estudo de hoje é que venhamos frutificar para a glória de Deus. E a segunda vontade é que nós sejamos luz, né? No ambiente em que estivermos, não somente aqui na igreja, né? Que aqui na igreja é fácil, né? Mas não somente aqui na igreja, mas aonde estivermos, que sejamos luz, exemplos de homens de Deus, mulheres de Deus, cristãos genuínos, né? E a terceira e última coisa que Deus quer que façamos é que venhamos fortificar o nosso coração, amém? Enchendo o nosso coração com a palavra de Deus, enchendo o nosso coração com os ensinamentos, com as promessas do Senhor, então estaremos fortificando para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é a palavra que Deus, então, colocou no meu coração, né? Para que eu viesse compartilhar com os irmãos as 3 vontades, no nosso estudo de hoje, né? As 3 vontades de Deus, que Deus quer que façamos, que vivemos, né? Hoje nós aprendemos na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus.